essa suja sociedade. Eu não sei como viver nessa suja sociedade. Chamo rico e deixo pobre, a meu Deus, vivendo calamidade. Quero saber do prefeito, presidente atividade. O anterior, me elegeu, agora não vai mais. Saber do prefeito e de toda a autoridade, os que não cuidam do gueto, não protegem o povo preto. Olha que construiu nossa cidade. Mataram mais um suspeito. Mataram mais um suspeito. Ai, meu Deus, só por causa da saúde. Foram mais de 80 tiros que o exército disparou. Muito mais de 200. Mais de 200 tiros, ai meu Deus, que o exército disparou. E agora chora a família, no peito saudade e dor. Diziam matar bandido, ai meu Deus, mataram um trabalhador, camarada. Aquinde, aquinde, camarada, maior é Deus, maior é Deus, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Quem me ensinou, quem me ensinou, camarada. Viva todos os mestres, viva todos os mestres, camarada. Viva todos nós, viva todos nós, camarada. Viva nós todos, viva nós todos, camarada. Volta do mundo, volta do mundo, camarada. Que o mundo dê, que o mundo dê, camarada. Olha que o mundo dá, que o mundo dá, camarada. E a palavra é uma flecha danada pra acertar. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Danada pra acertar, danada pra acertar. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Pra sempre a força de algum, capaz de Pai Oxalá. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Minha arma não é revólver, é a cultura popular. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Que a burguesia não gosta nem um pouco de escutar. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Danada pra acertar, danada pra acertar. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. Eu levo pra todo canto, eu levo em todo lugar. Minha palavra é uma flecha danada pra acertar. É isso aí. Yeah. Salve, salve. Boa noite. Boa noite, povaria. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos, todas, todos que estão aí nos acompanhando nesse momento. Desculpa, antes de tudo, a nossa demora. A professora Ana, minha esposa, né, coordenadora aqui da Casa Saber Popular, ela sempre acerta. E hoje ela acertou de novo, mas quem não acertou, quem deu uma rasteira na gente foi a internet, foi alguma coisa do travou, link. gente. Tá aí, certo? Vamos mudar de link, né? Se o link não quer a gente é que não quer esse link. Vamos para outro link. Até porque esse momento era um momento muito esperado nosso, nós estávamos com toda vontade, então, de forma alguma, porque às vezes pode parecer, né? Poxa, cheguei na hora e por quê?
Então foi essa dificuldade, né? Se fosse ao vivo, tivesse aqui, estava tudo prontinho para a gente se abraçar, se beijar e falar sobre o que a gente veio para falar, tá bem? Então Eu vamos queria lá. só dar boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente está pelo Instagram e pelo YouTube. Então a gente hoje resolveu fazer uma aula diferente. Normalmente a gente faz no Zoom, né? E a gente gosta, mas a ideia é vocês seguirem compartilhando aqui, escrevendo, interagindo com a gente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Já queria dizer assim que estou achando muito lindo as pessoas que estão por aqui, ó, João Pessoa, Teresina, Piauí, Salve. Rio de Janeiro, Porto Seguro, Bahia. Olha aí, gente, a gente precisa se unir realmente nesse propósito de cultura popular para a paz, porque a gente vai conversar aqui hoje. A aula é sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho do que é essa abordagem, o que é esse trabalho que tem a nossa raiz fincada na nossa ancestralidade. Então, vou passar aqui a palavra ao Mestre Feim para trazer um pouquinho luz sobre essa música, porque essa música é dele. E aí ele acho importante ele falar um pouquinho sobre ela. Olha, queria pedir licença, Mestre Feim, Mestre Cobra Mansa presente. Salve, mestre Cobra Mansa, e meu mestre que me orienta aí, ó, nessa caminhada que eu venho tomando na Capoeira Angola. Gratidão, mestre, pela presença, viu? Muito Grande obrigada. inspiração para nós. Salve, mestre Cobra Mansa aí. Axé. Arco Verde. Pessoal do Arco Verde, Coco, Axé, Povaria. Vamos que vamos, É vamos isso. nos juntar todo mundo aqui. Boa noite, pessoal. Uma boa noite. Queria muito que a gente tivesse podendo ver todos, mas sintam-se abraçados, realmente. Então, para começar, né, a professora Ana falou, né, sobre essa música, né, Suja Sociedade, a gente já constata que para a gente estar aqui falando de um trabalho em que a cultura popular afro-brasileira, ela, né, pode ser uma ferramenta potente para o desvelar da paz no nível da pessoa, da sociedade, do planeta, é sinal de que a gente não está em paz, né? A gente está em guerra, a gente está em conflito, a gente está com muita falta de entendimento, com muitas fronteiras, e quando a gente fala dessa suja sociedade, é porque isso tem uma repercussão muito grande, né? Não só no mundo, como em cada ser humano, em cada ser vivente. E a gente pensa que essa constatação precisa se dar para justificar o que a gente vem trazer aqui de ideia, de possibilidade da gente se dar as mãos, né? Então, o mundo está em guerra, a gente vê altos índices no nível, né, pessoal de doença, depressão, ansiedade, suicídios, falta de tantas necessidades que não são materiais, são do afeto, são de ordem da pessoa ser acolhida, ser escutada. Então, a gente pensa que existe conflitos internos, intrapessoais, interpessoais, né? Pessoas que não estão se entendendo, sejam casais, pais e filhos, às vezes até dentro de uma família, que dirá entre vizinhos, pessoas que dizem não conhecer a outra, então aí mesmo que diminui o vínculo e até mesmo a empatia, a vontade de se importar com quem eles não conhecem, né? Se tiver esse pensamento que a gente chama da fantasia da separatividade, que é a raiz, né, de todos os males que a gente está falando aqui, de toda essa dissociação, de toda essa fragmentação, essa separação. Então, a fantasia da separatividade, essa ideia fantasiosa, né, de que nós somos separados uns dos outros, que tem gerado guerras, conflitos, falta da gente desvelar e, nessa existência, buscar valores que a gente vai levar depois da passagem, né? Depois que a gente atravessar essa linha da Calunga, que muitas pessoas no paradigma materialista têm medo da morte porque julga, tem essa angústia da finitude da vida, né? Então, acabam achando, inclusive, que a sua vida de nada vai valer porque vai acabar. Então, se a pessoa mudar a sua visão e entender o que a gente está aqui para falar, baseado não só em ciência, mas em filosofia, em tradição sagrada, em arte, né, em elementos ricos e ancestrais, né?
Posso complementar uma coisa? Óbvio. Eu queria só complementar, pensando que a gente trabalha com educação há muitos anos, né? Essa abordagem é uma abordagem educativa, de forma de ver a vida, de perceber quem nós somos, e então eu queria puxar um pouco essa sardinha para a gente perceber que todos nós somos educadores em diferentes níveis, né, em diferentes formas de atuação. Mas se a gente se der conta de que nós, membros de uma sociedade, somos educadores das próximas gerações, dos nossos filhos, né, dos nossos sobrinhos, dos nossos vizinhos, se a gente perceber a responsabilidade que é isso, a gente vai pensar que esse trabalho de cultura popular para a paz, onde a gente vira o espelho para a gente poder ter uma relação mais saudável com o todo, isso é urgente, né? A gente que está em espaços educativos, a gente vê o quanto as pessoas estão precisando saber conversar, saber resolver problemas, o quanto as pessoas estão adoecidas de todas as idades. Eu trabalho atualmente muito com adolescentes, os adolescentes estão precisando muito de um olhar, deixaram de brincar, deixaram de se olhar. A gente fez uma atividade numa escola esse final de semana e uma mãe, no final da atividade, veio conversar com a gente, falar: olha, eu estou impressionada como meu filho não sabe brincar em roda. É um menino de 11 anos de idade que viveu a pandemia, claro, onde muita coisa se agravou, né, da falta desse olho no olho, desse encontro. Então, a gente precisa pensar qual é o nosso papel enquanto educador e a valorização da escola, né, e não a banalização da figura do professor, do mestre, daquele que está ensinando, da liderança, dos mestres na nossa cultura, que são os grandes professores, psicólogos, médicos da cultura, dessa tradição oral. Então, a gente vem falar aqui de uma educação que é muito antiga, que é muito ancestral e que não está de propósito nos bancos escolares, né? E que mesmo que a gente leve para as escolas, ela se dá em espaços como esse aqui, como a Casa do Saber Popular, né? Nos seus terreiros, nos seus espaços que são pensados para isso, cuidados para isso, preparados, né? Que carregam a memória, a história de quem pesquisa, de quem vive isso. Então, esse chamado para a gente estranhar esse mundo em guerra, a gente tem que estranhar esse mundo, a gente não tem que fazer crianças e jovens que vão sobreviver a esse mundo, que vão ser o número 1 nesse mundo, né? Que a gente tem que fazer pessoas que se incomodem com os valores que estão postos nesse mundo invertidos. Então, o Mestre Fenho, quando fala da fantasia da separatividade, ele vai explicar um pouco o que é isso e de onde isso chega para ele, né, na história dele, até o nascimento desse projeto, né, dessa abordagem. Mas eu não queria deixar passar o quanto a gente precisa pensar, que a gente precisa se reeducar, pensar que nação a gente quer, que sociedade a gente quer, para que a gente possa recombinar o trilho desse caminho e não que a gente pare de focar só no que é perceptível, mensurável, quantificável, no que está só no aparente, na materialidade, porque a gente está vivendo isso, né? Essa correria do dia a dia, essa esteira para uma produtividade, né, que leva a gente para desilusão, sofrimento, porque a gente nunca dá conta de satisfazer esse prazer verdadeiro que a gente precisa. Tá bom, gente, então eu vou deixar a palavra aqui com o Mestre Fenho e eu vou ajudar aqui as crianças que estão chamando. Com licença. É isso, meu povo. Então, o mais importante aqui da gente começar é trazer assim um pouco da solução, né, para esse grande conflito que a gente vive de ordem não só intrapessoal e interpessoal, mas a gente vê entre países, né, em guerra, e a gente percebe que existe uma dimensão que ela é desconsiderada na nossa sociedade, que é a dimensão, em especial, a dimensão espiritual. Muitos tabus em volta dessa dimensão, que é a dimensão, ao meu ver, mais diretamente ligada com quem nós verdadeiramente somos. E é onde a gente menos se investiga, né? Na nossa sutileza. Eu já estou indo direto ao ponto para que a gente possa dialogar sempre tendo em vista que o nosso discurso, nosso posicionamento jamais vai ser meramente materialista em cima
até mesmo de elementos técnicos que a gente venha a produzir, a fazer, a ensinar, a se dedicar, a treinar, a vivenciar, né, na cultura. Mas o importante, acima de tudo, é a gente ter uma conexão muito consciente com essa fonte da onde vai vitalizar não só o meu corpo, que normalmente essa dimensão nossa é bem fácil das pessoas se identificarem com o corpo, porque é a parte visível, né? Quem é fulano? Aí a gente diz, fulano é assim assado, é baixo, é alto, é negro, é branco, é gordo, é magro, não é isso? Vai tentando descrever para a pessoa visualizar e saber. Ou então a gente identifica por ser a profissão, é mestre de capoeira, é dono de tal instituição, é escritor, é isso, né, com o que a pessoa faz. Mas aí a gente percebe que isso tudo é o que a gente faz. É o filho de fulano, é o pai de ciclano. Aí é quem a gente tem no nosso entorno um parentesco direto. Então, quem a gente é verdadeiramente é um tabu, é um segredo, é uma coisa que a gente pouco se investiga e por isso tanto conflito. Então, trazer luz, a própria luz que nós somos, é fundamental para que a gente possa já considerar essa dimensão sutil, espiritual, intuitiva, feminina, junto às emoções, que também são outra dimensão, né? A ordem dos sentimentos, também desvalorizado na nossa percepção. A gente está muito ainda na ciência tradicional, que considera e que dá peso ao que é medido pela mente em relação à matéria, na relação mente e corpo, que é a matéria. E aí eu venho trazer uma proposta que eu aprendi, então, falando de onde isso veio, como a professora Ana, né, me encaminhou para essa explicação inicial. Eu sou capoeirista desde 89, nesse período eu tinha 10 anos de idade, uma criança, no subúrbio do Rio de Janeiro, no Meier, né? E dali me apaixono pela capoeira, começo a não só fazer de uma forma para me satisfazer na minha busca pessoal, mas também a viver da capoeira, a buscar isso profissionalmente, querer me tornar um mestre, querer viver disso a vida inteira, me dedicar, e cada vez que eu fui mergulhando na cultura, mais a capoeira foi me trazendo outras culturas, né, outras danças, maculelê, samba de roda, samba de coco, bumba meu boi, jongo, ciranda, e a gente foi ampliando essa percepção dessa grande família cultural que traz ensinamentos que não estão disponíveis nem na escola e nem dentro das famílias, a não ser as famílias da cultura, né? Um pai, uma mãe que são da cultura, mestre que tem um estabelecimento, que tem uma roda, que tem... Isso não é uma norma das famílias, né? Então, não pode se considerar como todas as famílias terem costumes de zelar pela sua tradição cultural. Então, esse ambiente único e encantador, não à toa a capoeira está em mais de 170 países, me levou a todo esse sentido da minha própria vida, e eu fui então estudar educação física. Estudei educação física, tive uma disciplina chamada holopraxis, que me chamou a atenção para essa relação holística que tem num fazer que considera não só o corpo, mas também as emoções, a mente e a espiritualidade. Eu me interessei demais, tive 2 semestres e quis beber mais profundamente nessa fonte. Foi me indicado, então, que fizesse uma especialização na Unipaz, em Botafogo. Então, eu fui fazer. E lá, realmente, foi um divisor de águas. Aí eu me aprofundei. Foi a verdadeira escola que me deu base para fazer esse trabalho, mediar esse trabalho de cultura popular para a paz, né? Que consiste da gente desenvolver, não gosto mais desse termo por conta do saudoso mestre Nego Bispo, né? A gente precisa reformular esse desenvolver, porque desenvolver é perder o envolvimento. Então, se a gente fala aqui em visão holística e transdisciplinaridade, o que mais a gente está falando é em estar envolvido, não só nesse todo do individual,
mas esse todo se comunica com um todo, que é o rio, que é a mata, que é o ar, que é o vulcão, que é o fogo dentro da Terra e o Sol fora da Terra, e que é o cosmos de uma forma maior, no que a gente não alcança conceber, não, nem só na racionalidade e nas nossas investigações científicas, vamos dizer assim, como também não consegue conceber numa dimensão mais profunda em que a gente tenha um domínio dessa ordem, né? Então, o homem buscou ordenar o tempo de acordo com a movimentação planetária, mas esse tempo linear, ele tem vários outros tempos, várias outras temporalidades que concorrem junto a esse tempo, né? Então, a cultura... E aí, cada vez mais, quando eu estou na Unipaz, eu sou discípulo do mestre Peixinho, um dos fundadores do Grupo Senzala, no Rio de Janeiro, e sempre gostei muito da capoeira Angola. No falecimento do meu mestre, a partir de 2011, eu me dediquei mais ainda a buscar essa referência da capoeira Angola, esse aprofundamento, entendendo que ele era mais coerente em termos das vertentes, né, da visão da capoeira, até mesmo na sua ancestralidade, na sua essência, mais coerente com essa proposta nossa de cultura popular para a paz, observando, né, os posicionamentos dos mestres angoleiros antigos, em especial, né, e para mim é uma satisfação o mestre Cobra Mansa estar aqui, porque foi um dos mestres, se não o principal, a eu vê-lo jogar e falar, poxa, quero no corpo, quero desenvolver essa inteligência, de como o mestre João Pequeno salientou na colocação dele do vídeo do mestre Pastinha, né? Bater sem encostar o pé, bater com cuidado, ser perigoso, mas não ser maldoso, cultivar o perigo, a malícia, mas não a maldade, né? Mestre João Grande, que repudia a violência com força. Então, esses grandes guardiões, e hoje em dia, para mim, é um privilégio poder acompanhar, mesmo que à distância, porque o mestre mora em Salvador, mas ter essa grande referência. Então, para mim, uma honra ver o mestre, a presença do senhor aqui. E o mestre Cobra Mansa, realmente, ele faz essa conexão entre nós, esses ensinamentos, quando a gente fala dos mais velhos, preciso saudar o mais velho que está aqui presente, entre nós e essa ancestralidade, esse conhecimento que vem, a gente também precisa citar quando fala de cultura popular afrocentrada, né? Da diáspora, que vem dessa realidade dura, triste, mas que nunca pode ser esquecida, né? A gente nunca pode falar sem esquecer da onde vem essa cultura, vem de uma perspectiva colonialista, que traumatizou milhares de pessoas, que dilacerou milhares de famílias. Então, veja só, quando a gente fala sobre isso, veja só o respeito que tem que se ter com os detentores, com as pessoas que preservam esse saber há mais tempo, em especial. Acabamos de perder o mestre Zeca do Rolete, que era uma das nossas referências aqui do Coco de Roda, né? Um mestre que não conseguiu ter apoio governamental e nem público para construir, edificar um museu com sua história, com toda a sua tradição do Coco de Roda, que era uma coisa familiar para o mestre. Zeca do Rolete, porque era vendedor de rolete de cana, e está agora a família ainda continuando essa resistência. O mestre botou seu discípulo que aprende, seu mestre que dá lição. Então, essa simplicidade do mestre é realmente contagiante, porque eu vejo, isso é inspiração para mim, né? A postura do mestre junto lá do mestre João Grande, e o mestre falando, fui lá para ver, me atualizar. Agora, um mestre que está com 65 anos de idade e que joga, meu Deus do céu. Então, quem conhece, né, quem é capoeirista, sabe quem é essa autoridade que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar essa aula aqui. Então, gratidão, mestre. E gratidão a todos esses mestres mais velhos, né, que puderam se doar, porque a contribuição que esses mestres deram é muito maior do que aqueles tiveram, se for medir pela materialidade. Agora, eu acredito que no espiritual, quando a gente está na nossa missão, a gente tem esse retorno de ser a gente mesmo, que é a coisa mais valiosa, talvez, é a gente saber quem nós somos e
seguir a nossa verdadeira trilha, né? Então, ter essa coragem de não querer ser mais um, porque nós não somos um produto industrializado, nós fomos feito do barro de Nanã, né? De uma construção artesanal que mexe com o movimento das águas, que mexe, água é emoção. Então a gente é imbuído de água de sopro, de vida, de materialidade, de barro. A gente é imbuído de todo um sentimento e uma compreensão, uma informática. Então, se for ver, todos esses mais velhos trazem isso com um linguajar que não é acadêmico. Quantos e quantos mestres eu conheço mais velhos que me deram aula falando numa linguagem que uma criança entende, que uma família entende. E é isso que precisa desmistificar que cultura é academia apenas. Claro, o mestre Cobra Mansa é doutor na academia, Ana é doutora na academia, a gente sabe o valor que tem a academia, mas a academia é um modelo eurocêntrico, e é um modelo que até hoje as pessoas só atribuem valor a esse modelo. Qual é o título, qual é o diploma, né? E não qual é a sua experiência, qual é a sua vida, o que você tem para falar, o que você está falando, qual é a energia do que você está trazendo. Quando, né, esses mais velhos trazem uma pisada, é uma experiência de vida dura e com um posicionamento de sabedoria que fez ele permanecer não só vivo, mas sem entrar num banzo, numa depressão, né, podendo manter-se alegre. Se o objetivo da vida é ser feliz, tem gente que precisa de muito para ser feliz. Mas, na verdade, a vida mesmo está na simplicidade. Se for ver um copo d'água, sem ele a gente morre. E é simples, né? Parece a água. Pô, a gente tem água, você tem água, agradeça. Sol, tem sol, agradeça. Tem ar, está respirando. Quanto não dariam quando se desse o último respiro? Quem está apegado demais, então, hein, nessa existência? Para você ter mais 10 cafungadas de, ó... Tentei falar isso com meu filho, ele tem 6 anos, né? Ele saborear a água, ele falou, como se não tem sabor? Poxa, quando você está ali desidratado, suado, precisando com sede, ela tem um sabor, mesmo sendo sem sabor, né? Como explicar? Só fora da materialidade que a gente consegue explicar certas coisas. E a cultura não consegue ser explicada, apesar de ser uma tradição oral, é porque ela é cantada, é porque ela é contada de história, mas quem ouve sente, quem participa dessa história, dessa atmosfera, dessa roda, desse movimento, sente e se transforma. Por quê? Porque ali tem muitos elementos fortes de transformação. Desde compreender que todas as civilizações antigas cantavam, acima de tudo, para entrar em contato com o sagrado, aí aqui, por conta de uma cultura de colonização, quando vem a vertente africana, aí demonizam, apesar de que todas as culturas antigas cantavam para entrar em contato. E aí cria um Deus bem longe, que você precisa, né, de intermediários, que você não pode viver à força, né, dançar junto, vibrar junto. Se for ver, eu tive aula com Cacá Verá, um grande representante indígena, e ele me falou que, quando falam, né, que o indígena era tupi, ele disse que tupi era o desdobramento do som, porque o grande som era Tupã, que é como fosse Deus numa vertente de alguns povos indígenas, né? Então, olha só a compreensão de Tupã como um grande som, e a gente sabendo que o arco musical é um instrumento primitivo, um dos mais primitivos que se tem notícia. Então, imagine só, mesmo que antes tocado com a caixa acústica sendo a boca e depois sendo um pote, sendo uma cabaça, a gente vê que um maracá, um chocalho, vê que isso se soma num birimbau, que uma bateria da capoeira, então com tambores que trazem entidades nos terreiros, toda essa força, se bem canalizada e consciente, sem sombra de dúvida, ela é curativa. E é para isso que a gente está aqui, para explicar quais são os fundamentos da cultura popular para a paz. Existe cultura popular para a guerra? Obviamente, mesmo que não declaradamente com esse nome. Mas se você faz alguma coisa para que não beneficie a todos,
certamente você não despertou paz, você despertou outros valores. E pode não ter um direcionamento ser para a guerra, pode ser uma cultura popular que está ali para tem alguns mestres, eu gosto que o mestre Russo de Caxias ele fala assim, a capoeira é o que o momento determina. E um instante é sagrado. Às vezes a gente faz um planejamento, né? E aquilo ali acontece às avessas do que a gente planejou e a gente precisa ter essa sagacidade que os repentistas têm de se organizar no improviso. A cultura tem isso. Você está pronto para ir à praia, mas mudou o tempo. Então ela te dá essa versatilidade de lidar com as coisas inesperadas que a vida traz. A cultura, exatamente, a capoeira, está ali, o camarada está num gesto tão amoroso, tão envolvente, e do nada vem um movimento tão... E justamente aquele movimento envolvente era a ilusão, e a vida não tem disso, não te ilude, não te seduz, muitas vezes para algo que é pernicioso, algo que vai te fazer mal, que vai até te destruir, mas é encantador. Tem essa dualidade, tem essa sabedoria, e é isso que não está na objetividade dos ensinos acadêmicos. Essa malandragem, essas metáforas que os jongueiros são mestres em cantar uma coisa e quem não é entendido não entende o que ele está cantando, porque aquele verso, na verdade, está dizendo uma coisa diferente do que literalmente ele está ali dizendo. Então, a gente aprende a ler essas energias, a lidar com elas, a considerar elas. Não à toa, a gente vai perceber que a gente louva a materialidade, que aqui na relação da abordagem de cultura popular para a paz, a materialidade se dá através do nosso corpo físico, né? E se relaciona com a terra, com o elemento terra. Se a gente produzir uma terra contaminada, se a gente não tiver respeito à terra que a gente pisa, se a gente não entender o valor da terra, dificilmente, que é a porção maior da nossa materialidade, dificilmente a gente vai entender o valor da nossa casa menor e de nós mesmos, porque tem a casa onde a gente mora e tem o nosso corpo, que também é a nossa morada, mas tem a grande morada. Então, cultura popular para a paz é para expandir a nossa consciência rumo à amplitude que nós somos. Então, se a gente se percebe realmente apenas egocentristicamente, só olhando para o nosso umbigo, como essa sociedade materialista, competitivista, reducionista, né? Colonialista, supremacista, ainda força a gente a se desentender de quem nós verdadeiramente somos, rompe com as nossas raízes, faz com que a gente não considere a diversidade de povos que compõem a nossa força aqui nessa terra. Então a gente se enfraqueceu numa cultura que está colhendo os frutos que plantou. Está colhendo um povo que reivindica o seu direito de respeito, de liberdade. E essa reivindicação é o que a gente chama de luta, para explicar melhor para quem não é capoeirista o porquê que a luta da capoeira não é só aquela luta aparente dos dois capoeiristas dentro da roda. Ali existe um aspecto de luta, de desafiar um ao outro, mas a luta é muito maior, porque ali, acima da luta, tem cooperação, tem colaboração entre eles, para jogar, para respeitar os fundamentos, a regra, o andamento da coisa. Então, é importante essa conexão com a nossa terra. Igualmente é importante, mas antes de eu falar da nossa água, eu vou cantar então para a nossa terra. Pode entrar na jogada aqui? Uma muito comum aqui. Estava estranhando que ele estava tanto tempo sem cantar. Eu sarava a terra que eu piso, eu sarava a terra que eu piso, eu vi sarava a terra que eu piso.
gente salva também aqui, louva a nossa energia do afeto, que é muito importante. Aqui para nós, o que vai mudar a nossa humanidade é a gente sair do culto ao corpo para o culto e a reverência e o respeito aos sentimentos, à emoção. Cultivar corações alegres, saudáveis, felizes. Não só o nosso, mas os outros. Aí a gente vai realmente contribuir para uma grande felicidade coletiva, planetária, individual. Essa pequena fala de agora talvez seja o mais importante do que a gente está aqui observando, porque se o coração guiar para o lado do bem, o resto vai se encaminhar de buscar racionalidade para isso, de buscar como fazer isso na dimensão física e como a gente vai se iluminar na dimensão espiritual. Ó, o mestre Cobra Mansa colocou aqui, ó, sendo a universidade uma instituição historicamente comprometida com os interesses da burguesia, como pode agora, a partir do intuito de colaborar, servir a comunidade? Pois é, né? Não apenas a universidade, mas é que nem o governo, né? Quando eu vejo muitos capoeiristas dependendo do governo, a gente, né, corre atrás dos nossos direitos junto, já que tem um Ministério da Cultura, mas acreditar que realmente o governo que sempre foi, que batalhou para leis de exclusão da cultura e do povo preto, do povo indígena, achar que é porque a gente está tomando de assalto esses espaços, né? De assalto não, porque não somos bandidos, né? Mas estamos furando essa bolha através de guerreiros, de guerreiras que estão se posicionando, que estão realmente enfrentando, falando, eu aprendo a dizer a sua língua também, mas não vou esquecer a minha. E vou levar a minha quando a gente for se comunicar, você vai ter o direito de falar a sua, mas eu vou conquistar o direito de falar a minha língua em qualquer dos ambientes, de vestir a minha roupa, de trazer os meus valores, porque são valores legítimos, né? Obrigado pela contribuição, mestre. E são valores que vão nos voltar a quem nós verdadeiramente somos, porque essa organização que é sistematizada, que, né, acadêmica do ponto de vista cartesiano da organização do pensamento, é ela que está levando a gente a ficar partido, a querer medir, a querer qualificar, né, a partir dessa quantificação. A gente tem que romper justamente com isso, né? E eu acho que a gente tem que falar em todos os espaços para a gente tentar a função, quando a gente vai falar numa universidade ou numa escola, como a gente está muito em comunicação com as escolas, que são instituições que sempre foram comprometidas, como disse o mestre, né, Cobra Mansa, historicamente com os interesses da burguesia, e que serve até hoje cumprindo esse papel, porque a esteira disso é uma avaliação comum, nacional, né? Como se estivesse avaliando todo mundo por igual, e a gente sabe as realidades das escolas. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente qual é o nosso papel quando a gente está nesses lugares, como o mestre Ferrinho falou, furando essa bolha e dizendo, gente, o rei está nu. Porque não, o sistema é isso assim. mesmo, é para formar só engenheiros que sejam pessoas que vêm de uma determinada história, família, classe. É isso que a gente está aqui debatendo, que realmente o sistema é injusto e a gente precisa lutar por essas injustiças, né? A gente, através da cultura popular brasileira em especial, olha que responsabilidade que a gente tem, porque se a gente acaba com lutas por justiça, o que vira uma sociedade? Tirana novamente. Olha o retrocesso de tantos pequenos passos que a gente deu ao longo de tantos anos, indo, se esvaindo por uma corrente aí talvez de extrema direita, talvez uma corrente que não valorize o poder da arte, que está adoecida e não quer restabelecer a sua saúde, não quer restabelecer a sua dignidade espiritual, não está preocupado com depois que morrer, porque acha que quando morre acaba, na sua crença, mediocriza a vida e acha que é só para desfrutar, ter luxo, privilégio, esmagar, e para isso uma competição cheia de privilégio é muito bem-vinda,
buscando favorecer perspectivas de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Só que tem muita gente, são milhões de pessoas, precisam ter milhões de lugares para essas pessoas também, que são sujeitos, que também são protagonistas juntos, confluindo num organismo vivo que não deu hierarquia, né, e distinção, em especial por cor, por situação financeira, por lugar onde mora, e nem por credo, por religião e crença. Inclusive, se a gente for ver, a raiz e os valores de cada religião não estão ligados a religiões, e sim a princípios e valores de elevação moral, espiritual, e que vão fazer da gente realmente até tornar desnecessário precisar leis, precisar religiões, porque já estamos conectados, já somos justos, né? Já fazemos o que deve ser feito. Claro que a jornada é grande, muito longa, muito longa. Como diz Mestre Bigo, né? De Angola é baixinho, longe. Angola é longe, a gente está muito distante, mas se a gente sabe aonde a gente deseja, Sentido. A gente vai ter mais humildade também na caminhada, inclusive quando a gente perceber que a gente não chegou lá e está muito longe disso. Mas eu acho que o desejo disso, de estar mais vigilante em relação a isso, percebendo o nosso papel de educar pessoas para isso, eu acho que se a gente estiver atento de que nós somos parte desse equilíbrio, e aí eu me lembrei aqui da Dona Aurinda, do Prato, né? Salve Dona Aurinda, lá da Ilha de Taparica, irmã do falecido mestre Gerson Quadrado, e que falou para Tereza Cristina, não foi numa live daquelas da pandemia, em que a arte salvou muitas mentes, corações e corpos e almas. A Tereza Cristina fazia toda noite uma live, e numa dessas, conversando com a Dona Aurinda, perguntou no final, espertamente... Dona Aurinda falou a ela, siga o bom caminho. Siga o bom caminho. E ela, muito atenta, na hora, falou assim, qual é o bom caminho, minha mãe? E Dona Aurinda... Me dá uma sabedoria. A mestra, na hora, devolveu também, nem o de cá, nem o de cá. É do meio. O caminho do meio. Coisa e linda. A gente fica com esse ensinamento, pensando o que é o caminho do meio, e o caminho do meio está na natureza. Está na natureza, é o que nós somos, é a nossa essência, esse todo. Esse é o caminho. A natureza está em equilíbrio, né? E quando a gente fala da natureza, eu vou cantar um modo de natureza. Azulão da mata voou, 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 azulão da mata voou. E meu passarinho cantador, foi meu amor que mandou, na gaiola ele cantou, eu já vi, mas não vi nem sei quem mandou. Azulão da mata, quem soltou meu fogo da mata voou. Azulão da mata voou, azulão da mata voou. Da mata voou, azulão da mata voou. Olha meu canarinho cantador, foi meu amor que mandou. Na gaiola ele cantou, eu já vi, mas não vi nem sei quem soltou. Azulão da mata voou, azulão da mata voou. Salve, seu Zeca. E quando a gente fala de voo, a gente falou do sentimento, desse, né, dimensão poderosa do coração. A gente fala do conhecimento, da mente, desse ar que se conecta, que o ar que espalha a semente, que muda o tempo, faz, né? E antigamente o homem tinha essa relação com a natureza, com o tempo, via, tá sudoeste, vai chover, a onda vai ficar grande. Cara, isso influenciava na pesca, isso influenciava na caça, em tudo, nas construções. Então, era fundamental, a ação do homem tinha um sentido. Você ia numa nascente buscar água. Hoje em dia você faz um trabalho que você não gosta, tal, que você não se dá bem com as pessoas, que você não vê o porquê que está fazendo, está vendendo uma coisa artificial que faz mal para ganhar um salário, enganando as pessoas, porque se você vende algo que faz mal e precisa convencer as pessoas que elas precisam de algo que faz mal a elas, não é uma coisa, né, muito... Você tem uma consciência tão tranquila se você tem, né, ciência do que está fazendo.
Então, as pessoas estão adoecendo para lucrar, para pagar uma vida, para pagar remédios depois, porque isso tem uma cobrança energética, uma falta de sentido. Então, para você se enraizar, gente, para você virar planta, para você virar água, para você virar ar, a cultura popular traz essa proximidade. Busque um bom mestre, busque um lugar, se você está em alguma cidade que tenha essa tradição de raiz, que você vai checar que o que a gente está falando aqui faz sentido, que vão ter pessoas, por mais que tenham pessoas distintas, de diversos valores, aí cabe a cada um buscar o seu ambiente, porque nós somos diversos. E é assim mesmo, é igual um componente químico que você mistura com outro, ele fica bom, dá até para botar de tempero na salada, né? Mas tem um que não dá para misturar com o outro, que não se mistura. O outro, se misturar, estraga um ou outro, então você não deve misturar. Assim é a nossa química. Aí eu me lembrei de um jongo. Mas ninguém não mistura com o outro porque o outro não presta. Não presta para a gente, mas presta para alguma outra coisa. Ninguém está aqui, senão não estava. Né? Se a inteligência é maior. Diga, meu amor, qual é o jongo? Me lembrei um mas Cosme, que a gente ouviu assim. Me dê comida, me dê prato calculado. Me dê comida, me dê prato calculado. Se for bom, eu como tudo. Se for ruim, deixo de lado. Se for bom, eu como tudo. Se for ruim, deixo de lado. Se for bom, eu como tudo. Se for ruim, deixo de lado. Se for bom, eu como tudo. Se for ruim, deixo de lado. Alaie, alaia, alaie, alaia, Com licença. E vocês podem perceber que, então a gente falou do corpo. O corpo na cultura é uma riqueza. Ela não trata o corpo como máquina. Ela trata o corpo como templo. É um corpo que ele fala. É um corpo que seduz, que encanta. É um corpo vitalizado, não é um corpo morto, como as escolas estão botando os meninos para aprender um conteúdo como se fosse um copo vazio. Cadê a história? Cadê o que eles sentem? Cadê esse coração? Cadê essa ancestralidade que cada um carrega sendo valorizada? Aí cadê o sentido? Cadê o sentimento de importância? Se você não importa de nada, fica lá e um professor só manda, desmanda, ainda te fala qual é a sua nota, quando que você está valendo, se você vai repetir, vai avançar. Eu sei que isso precisa um mínimo de uma organização. Eu vivencio isso, eu sou professor de escola também. Eu enfrento esse desafio também de falar, pô, vou ter que dar nota se cada um sai de um lugar. Pô, mas um aproveitou bem mais. Quem garante? Às vezes uma pessoa que, entendeu, está ali e fez melhor numa performance, aproveitou melhor. Quem me garante que aquela experiência ali para o outro, que não rendeu tanto de performance, mas se superou em tanta coisa para fazer ali, para chegar um pouquinho que, se for medir só a performance, foi feito, mas se tinham tantos bloqueios por trás ali, para ele poder ali ter essa catarse e se envolver. Todo mundo tem seu mérito, gente. Todo mundo tem seu mérito. E está precisando isso, está precisando. Muitas pessoas estão precisando falar para elas isso. Porque foi o tempo todo, sinal vermelho, para, sinal verde, vai, ó, você reprovou, você aprovou, me dá isso aqui, tá prestando. É sempre alguém te falando que você presta, que você não presta, se você passou, se não passou, se você para ou se você vai. E isso gera um automatismo. A gente para de se investigar e tomar as decisões com consciência e vai seguindo um fluxo. Aí já tem horários, aí falam que a rotina é importante. Eu sei que é importante. Eu não estou aqui para ser aquele anarquista que fala que tudo que vem se construindo de conhecimento da academia. Não, eu entendo o planejamento, a rotina, mas a vida, ela
encerra com isso, com a rotina. Se assim a gente ia à rotina, eu faço sempre isso, vai nada. Uma hora chamado para cantar, para subir ou para descer, ou para onde for, né? Tem vezes que aí a vida dá uma guinada. Então, a gente tem que lidar com essa parte, claro, racional, organizacional, que é uma parte também que a gente pode se evoluir nisso, se transmutar. Mas é claro que nós... Boa noite, Thaisa da Toca do Boi. Axé para nós. Mas a gente precisa, né, entender que, na verdade, essa mudança é fundamental, é urgente que ela aconteça, que a gente se compreenda nessas dimensões integradas, não só na nossa individualidade, mas no coletivo e no planeta. E isso daí não é uma questão de crença. A ciência comprova isso com muita facilidade. E aqui eu só estou trazendo para vocês perceberem quanto a cultura atua no corpo, na nossa terra, como eu falei, no coração, na nossa água, coração que bombeia o sangue, nossa água, às vezes está agitada, às vezes está calma. Nossa mente, mesma coisa, às vezes está agitada, confusa, nebulosa, e às vezes está aquele dia, você vê as estrelas. E nossa espiritualidade, nosso fogo. E essa dimensão que também ficou muito delegada apenas na nossa cultura separativista do que é do céu, da terra. A gente acha que só somos terra, mas tem um céu que nos sustenta também, igualzinho à terra, né? Que são essas forças complementares. Então, que a gente precisa conceber. A gente precisa conceber essa dimensão do mistério. E isso só não precisa ser via religião, necessariamente. Para quem se encontra através da religião, que ótimo, entendeu? Aí vai lá, busca um pai de santo, uma mãe de santo, um Yalorixá, né? Um tateto, busca um monge, busca um padre, um pastor, se sente bem? Ótimo, entendeu? Tenho certeza que se cair na mão de uma boa pessoa, dentro de todas as religiões, eu acho que tem elementos positivos, mas na minha criticidade vejo também elementos negativos que levam a gente às vezes a promover guerras, coisa que era para religar, separar, né? Guerras em especial interreligiosas. Culturas diferentes, o mestre Cobra Manso botou aqui, ó, culturas diferentes podem conversar entre si, é possível conceber projetos coletivos que preservem as diferenças. Isso que eu acho massa, mestre, eu acho massa, eu acho que a busca é essa, é buscar quais são as nossas interseções, o que mesmo culturas diferentes, mas são seres humanos, estão no planeta Terra, né? São pessoas que precisam de afeto, que precisam nutrir seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo intelectual, sua espiritualidade, sim. E quais são as trocas? Não pode ser, como o senhor fala mesmo, mestre, não pode ser colonizando, né? Ó, é a meu lance, é esse. Né? Que nem o senhor viajou para o Japão e buscou absorver o que tinha de conhecimento ancestral de lá para lidar com o seu ser, né? Para lidar com a espiritualidade. Eu acredito sim, mestre. Se foi uma pergunta, né? Culturas diferentes, inclusive quando a gente fala aqui muito da cultura afro-brasileira, é porque é a que a gente vive. Mas eu gostaria muito de ampliar esse projeto, se eu tivesse, né, esse rompimento de fronteiras para escutar o mundo. Tenho certeza que a cultura de cada lugar tem aspectos saudáveis que aí nos interessam manter nesse projeto, né? E aí nisso que seria dialogar interessante com a luz, né? Vamos dizer assim, com o aspecto luminoso de cada cultura. O que teria no Japão? Eu sei que no Japão tem muitas coisas boas em termos de disciplina. E também tem sombras, tem coisas que são, às vezes, para ter uma eficiência tão grande, a cobrança era tão grande, que pelo menos me corrija se eu estiver errado, viu, mestre? Inclusive o senhor que viajou para lá, ou se tiver algum japonês ou japonesa, que um alto índice de suicídio, por não conseguirem fazer aquilo que é a expectativa, né, que é muito alta. Então, eu acho que e essa mesmo lance eu soube na Suíça, tive na Suíça, em Geneve, né, lá no Mestre Timbalado, um amigo, e ele falou isso, a taxa, as pessoas têm tudo, a vida perde a graça, e as pessoas se matam.
Então, eu acho que a cultura, e aí nesse sentido, a cultura aqui, né, do povo, eu acho que quando falo popular, então se pega a cultura do povo mais simples, porque quem é muito abastado, a cultura das elites, gente, as pessoas às vezes podem se perder da raiz porque tem acesso a tanta coisa e os valores, bajulação, interesse, é muito difícil. Tanto é que tem um ditado que diz, né, quer saber quem é um homem, dê um poder a ele, né? Aí vai ver se realmente a humildade vai fazer parte, né, dele, mesmo sabendo que esse valor é importante, mas se ele vai se manter humilde, tendo possibilidade de se tornar um opressor. É possível conceber projetos coletivos que preservem. Acredito que o nosso é um desses projetos coletivo, que preservam as diferenças, mas isso é uma grande pergunta, viu, mestre? Inclusive, queria ouvir muito o senhor respondendo essa própria pergunta. Não sei se dá aqui para colocar o mestre, se ele quiser falar, que está acompanhando o tema. Se o senhor quiser, mestre, não estiver numa situação que queira dar uma palavra para o povo, para mim é uma honra compartilhar aqui a tela e o senhor falar com tanto mais experiência na cultura, na capoeira Angola, para trazer esses elementos do quanto ela pode se tornar, a gente sabe, né, uma potência, uma ferramenta antirracista, uma ferramenta de que torne a vida das pessoas, faça com que as pessoas tenham um propósito, um significado. Mas respondendo a essa pergunta do mestre Cobra Mansa, eu acho sim que as culturas podem conversar entre si ao ponto que a gente vê que somos irmãos, mesmo aquele irmão que a gente não gosta. Quando a gente aqui combate um pensamento separativista de guerra, de extrema-direita, né? Diferentes dimensões. Aqui, ó. As pessoas não estão vendo. Eu estou lendo aqui porque tem um pessoal que está no Instagram que não está vendo o comentário do YouTube. Vou ler aqui, ó. O mestre Cobra Mansa colocou assim, ó. A educação intercultural assume justamente o desafio de construir as condições de um salto lógico que nos coloque em uma perspectiva teórica que torne possível compreender as relações entre diferentes dimensões. Diferentes dimensões. Posso comentar? Exatamente, pode comentar. E alguém botou ali embaixo, né? O Vitor colocou, Vitor Camões. A grande questão é o antagonismo de algumas culturas. São culturas que defendem interesses contrários. É verdade. Tanto é que tem culturas, né, que estão se matando. Mas é como explicar para dois filhos que estão brigando. Estou falando de um exemplo assim, a gente sabe que o mundo adulto é diferente das crianças, né? Porque gira em torno de corrupção, de interesses, de vaidade, de coisas e de cultura, né? Que é enraizada e é muito difícil. Exemplo disso é o pensamento ocidental, capitalista, babilônico, e os fazeres tradicionais exatamente são outra lógica. Como a gente fazer exatamente, a gente dar as mãos, não querer, olha, a gente tem que matar todo mundo da cidade grande e voltar a ser tudo rural. Como é que a gente dialoga, mostrando as potências, mostrando a fragilidade, mostrando o que a cidade grande trouxe de conforto, mas o que trouxe de criminalidade, de desentendimento, de agressão à natureza. Eu acho que é isso, é acima de tudo diálogo, porque quando a gente se vê num planeta como uma célula e como irmãos, é o que a gente fala de despertar a biofilia, né? O amor à vida, não só a vida dos seres humanos, porque senão a gente dialoga o planeta como se ele fosse feito para nós, né? E a gente esquece que ele foi feito para os golfinhos, para o tatu, para a paca, para o dendê, né? Para a palmeira, e por aí vai. Então a gente tem que dialogar sem esse antropocentrismo, ao meu ver, né? E é muito difícil, porque somos nós que ditamos essas leis, né? Esses seres não, então a gente não buscou um diálogo universal, apesar desse diálogo existir. Um mar, um rio, ele fala se ele está satisfeito, saudável ou não. Ele se revolta, ele fica poluído, né? Uma terra, ela não dá fruto se você poluir demais. Então, a natureza está se comunicando o tempo todo. É o ser humano que às vezes não quer escutar. E depois quer escutar uma saída para o seu sofrimento. E a saída está bem assim na frente, estampada, né? Uma saída
sustentável que a gente vem propondo aqui de integração com essas forças, desde os 4 elementos que a gente falou, fogo, água, terra e ar, os reinos, 4 reinos, né? Mineral, vegetal, animal e humano. Aqui, ó, o amigo Vitor Camões colocou aqui, ó, saberes e fazeres tradicionais dos povos indígenas e quilombolas, por exemplo, são pela coletividade, certamente, enquanto a lógica capitalista estimula o individualismo. Exatamente, isso que a gente chamou de ecocentrismo, de consciência comunitária, é isso mesmo, né? Nossa compreensão é essa mesmo. Tanto é que as culturas dependem de um coletivo, né? A gente faz uma roda, gente, com um espaço interno, esse espaço para que as pessoas sejam protagonistas, mas não é dois protagonistas a vida inteira, é 2, depois é mais 2, depois mais 2, depois mais 2, e a gente alimentando aquele espaço, todo mundo cantando, respondendo o coro, isso é riquíssimo, gente. Isso é rico demais, a potência. Existem rodas de cura que faziam da pessoa que precisava disso, escutar que a comunidade perdoava ela, que dava uma segunda chance, que queria dar um abraço, que sabia que aquela pessoa ia longe, faz um círculo em volta dessa pessoa e bota essa força, você ergue uma pessoa. A gente não está fazendo isso com o ser humano, que dirá com a natureza, né? Mestre Joel sempre diz, fortalecer, ó, comentário, fortalecer o que nos une e não o que separa. Lindíssimo. É essa a nossa proposta. Criar pontes, né? E não território separado. Essa história, né? O Pierre Weil, esse mentor da Unipaz aqui do Rio de Janeiro, ele já se foi, né? Ele tem uma história muito interessante, tem essa metodologia dele chamada Arte de Viver em Paz e Arte de Viver a Vida, que são os fundamentos que eu estudei nesses últimos 24 anos, com muita profundidade, para que seja a base do nosso trabalho de cultura de paz aqui na Casa do Saber Popular. Né? Então, a gente acredita fielmente, porque a gente experimenta essa medicação, essa terapia há muitos anos, no poder dela. E eu pergunto ainda para esses mais velhos, como aqui tem presente o mestre Cobra Mansa, mas a gente tem contato com muitos mestres de muita idade também, mestre Galo Preto, né, que é um dos padrinhos aqui da casa, patrimônio vivo de Pernambuco, um coquista, repentista, embolador, um homem assim, muito lúcido do papel importante da cultura numa sociedade, né, e que nos traz esses ensinamentos, essas confirmações de que a cultura é remédio na vida dessas pessoas, em especial que passaram por uma situação muito simples na vida, e a cultura é que deu oportunidade deles terem um microfone, terem uma voz. Dona Dalva Damiana, que diz, tem um documentário dela que ela diz, né, tem artrite, artrose, mas quando pinica o pandeiro ali, some tudo. Né? Então, o mestre Cobra Mansa colocou assim, ó, fazer uma educação intercultural é um desafio. Concordo, mestre, é verdade, uma educação intercultural é um desafio, mas acho que é o que os senhores estão plantando, né? A gente vê a capoeira em tantos âmbitos, uma educação intercultural, acaba criando uma comunidade mundial, e se a capoeira, né, tivesse voltada nas suas lideranças para esse respeito mútuo, para essa reverência e essa transcendência quando se toca um birimbau, quando se reúne. Eu sei que muitos mestres estão fazendo esse trabalho árduo, esse trabalho importante, esse trabalho que tem salvado pessoas, que tem, talvez, deixado menos cheios, né, os consultórios de atendimento psicológico, emocional e diversos outros problemas e transtornos que estão lotando, né, esses psicólogos, psiquiatras, esses terapeutas que vão lidar com essas dificuldades. Muitas pessoas ainda não dando a legitimidade, mas sabem, muitos chegam lá no barracão para se tratarem também, né? Chegam num candomblé para buscar quando precisa. Essa medicina e essa espiritualidade e todas essas forças, a gente tem que unir elas, não tem mais espaço hoje em dia para desconsiderar o que essas mães de santo, esses pais de santo, o que uma tradição sagrada, né? Alguém sério,
que saiba realmente desse poder que tem os cantos, as ervas, né, as folhas, a defumação e tantos outros procedimentos para fazer trabalhos que realmente as pessoas saem dali tendo seus males assim, né, expurgados. Então, é muito importante que a gente reverencie essas formas mais tradicionais de se viver, de se cultivar a saúde, né? E é por isso que aí agora eu acho que eu falei até um pouquinho demais, a gente ia falar agora assim dos valores, né, da cultura popular para a paz, mas como a gente ia terminar aqui um pouquinho Isso, 10 horas, deixa eu só vou deixar comentar uma você. coisa, porque tem a ver com isso e tem a ver com os valores que vocês estavam falando. A conversa tá boa, né, gente? Pena que a gente tem um horário aqui, a gente vai se encaminhando, mas tá boa demais e a provocação é muito interessante. Eu fico pensando nessa palavra, nesse prefixo inter, né? E o quanto que o inter é um exercício que é muito difícil já, porque colocar as pessoas em diálogo, e esse diálogo aberto que a gente deseja já pressupõe você estar disponível a tentar entender como, tentar respeitar, né, como o outro pensa, porque às vezes, por mais que você faça um esforço, você não vai entender. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um povo, de uma comunidade, de que aquelas práticas fazem sentido naquele lugar. Mas a gente também entende que todo lugar existe algo que é do povo, né? E que esse povo está ali sempre resistindo a essas histórias, a esse legado, a esses saberes. Então, eu acho que todos os povos, né, têm as suas tradições, e eu acho que colocar uma educação intercultural é um desafio, porque é colocar isso em diálogo. Eu ia falar exatamente isso, e aí a provocação imagina, porque a gente aqui é do campo da utopia, porque a gente acredita que a utopia ela é realizável, ela mira o nosso desejo, né? Ainda que pareça distante. Mas quando eu penso numa educação transcultural, eu penso que a gente finca os nossos pés nos valores. E aí, quando a gente pensa as expressões não verbais, né? As expressões corporais que a gente vê na cultura popular, os toques, né? Os ritmos, os cantos, isso, quando a gente ouve, às vezes, até de outra cultura que não a nossa, às vezes emociona e a gente não sabe por quê, e às vezes está lidando com energias que ganham nomes diferentes, aparecem através de arquétipos diferentes, através de histórias diferentes com aquele território. Próximo, né? É isso que eu ia falar, é trans. E aí, se a gente finca o nosso pé nos valores para a paz, em valores de uma cultura que perceba o coletivo, a importância da gente estar em conexão com quem a gente é, com a nossa natureza, com os nossos ciclos. Eu acho que, de alguma forma, o ser humano vai passar a se reconhecer novamente enquanto um ser Porque humano, até dentro espécie. de uma família consanguínea existem grandes diferenças. A gente vai ver irmãos que Gêmeos são completamente, ou gêmeos, né, que são idênticos na matéria e na territorialidade, mas nos objetivos, nos propósitos, na conduta, no caráter. Isso não pode. Então, o Pierre Weil, ele dizia, né, que a gente precisa buscar um Estado transnacional. Então, a gente dividiu tudo em territórios, aí precisa de um passaporte estrangeiro, quem tem, cidadania, essas coisas, né? A terra nunca deu passaporte para ninguém, isso é o ser humano que dividiu e tomou ela de assalto, e fez isso. Então, ele dizia que a gente precisava retomar a consciência de filho da terra. Você é da onde? Eu sou brasileiro, eu sou africano, eu sou, entendeu, francês. Não, eu sou filho da terra. Sou filho dessa terra aqui, nasci no planeta Terra. Isso daí vai estreitar, e isso não é uma visão tão distante, gente. Se a gente pegar um avião, a gente vê que tá tudo, não tem separação. Até o oceano que banha, a água passa, ela se conecta, ela evapora, vira nuvem e vai chover lá em outro canto. A gente está num sistema que a gente precisa acabar com a fantasia da separatividade e trazer mais uma consciência daquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E a respeito das características individuais de cada cultura, né? Claro que podem ser
questionadas, eu acho que devem a uma luz da liberdade, acima de tudo, escutando as pessoas que a gente julga estarem sendo oprimidas, né? Vamos dar um exemplo, numa cultura onde a mulher tenha que vestir aquela burca e tal, aí não é a gente falar que está errado, perguntar para as mulheres, vocês estão satisfeitas? Isso é a forma que vocês se sentem bem? Para nós é um desrespeito a mulher ter que se cobrir tanto, parece que é uma coisa de colocar de uma coisa mais patriarcal. Então tem que se investigar isso, dialogar, agora procurar saber dessas pessoas enquanto sujeitos, se elas querem lutar. E hoje em dia isso acontece, né? Diversas mulheres lutando pelos seus direitos em diversas comunidades, diversos povos lutando. Agora as lutas poderiam ser de uma forma, considerando, se a gente tiver essa imagem de filhos da terra, a gente vai lutar com outras armas que não são a arma de querer aniquilar o outro. É a arma de querer também coexistir, ser respeitado, fazer parte, né, da tomada de decisão dessa grande casa que é o planeta Terra. Ter, acima de tudo, mais do que mandar no planeta, é servir ao planeta, né, ser útil, ajudar. E aí a gente poderia ficar aqui uma noite inteira falando de vários princípios, propósitos, valores da cultura, cantando para vocês, muita coisa. Né? Vou cantar só uma para a espiritualidade, porque a gente não cantou. A gente cantou para a matéria, cantou para as emoções, cantou para a força mental. Então, vou cantar uma aqui para a força espiritual, que são todas, né? Quando a gente canta a força espiritual, o sopro já está sendo evocado. Mas tem umas que a gente louva. Tem muita música, né? A gente poderia cantar aqui na capoeira, no jongo, no coco, no samba, todas essas tradições, diferente, né, da gente falar que essa dimensão sutil não é considerada na nossa cultura, na cultura de uma forma geral, na cultura popular afro-brasileira, essa dimensão ela é sempre louvada. Você vai ver na capoeira cantando para caboclo, cantando para orixá, cantando para santo, cantando para uma diversidade de forças energéticas sutis e espirituais. Né? Apesar da gente, se for ver a origem das tradições, muitas a origem, a grande parte, né, do povo que construiu essa ciência é um povo africano. Mas a gente vai ver até porque a gente canta em português a capoeira, a gente foi colonizado, então tem muitas coisas, inclusive dentro de candomblé, eu escutando alunas que são do axé falando em termos de louça, que são portugueses, não são africanos, que na África era mais barro, madeira, enfim. São outras representações que a gente vai tendo, né, mais louvando lá a nossa origem, nosso sagrado. Então, vamos cantar, pode ser um samba de roda? Pode. Então, vou cantar umas que eu aprendi aqui, um pupurrizinho aqui para nossa alegria, para nossa... Quando a gente fala de cultura popular para a paz, a gente quer, né? A gente fala, o nosso objetivo é ser feliz, e as crianças trazem muito essa vitalidade, essa felicidade, essa alegria, né? Vamos cantar aí para Cosme Damião. Oi, Cosme, cadê Damião? Oi, Cosme, cadê Damião? Foi pro mato para fazer oração, cadê? Fazendo oração. Muitas vezes a gente acredita Instagram, gente, que a identidade como conceito, como nacionalidade, nos une.
com os nossos compatriotas nesse exemplo, mas não percebe o quanto essa abstração nos está separando. É verdade, meu amigo, é isso mesmo, Arthur. O mesmo vale para nos enxergar como humanidade e esquecer que somos bichos e sair e tantos outros e somos parte de um ecossistema todo interligado. Exatamente, concordo plenamente com você. Eu tenho uma dificuldade dessa questão desse quarto reino humano, porque acho que não somos ainda humanos. Se fôssemos, não iríamos aceitar um irmão na lástima, na sarjeta, e a gente virar as costas e ir para nossa casa. Isso não é uma coisa de uma humanidade, né? Então, a gente, para ser humano, a gente precisa se esforçar. Por isso que é ser humano. É uma utopia também ser esse humano. É para isso que a gente está querendo convocar. Foi muito bom esse posicionamento. Eu penso dessa forma que você colocou. Nós somos muito mais animalescos, instintivos e pouco conscientes, né, ainda da nossa real necessidade. Precisamos retomar, Claudete colocou aqui, ó, retomar nossa humanidade e reconhecer que somos seres sociais. Exatamente, seres sociais, seres galácticos, né? Místicos, seres universais. Cristina Rodrigues, boa noite, obrigada por mais essa explanação da cultura popular para a paz. Nós que agradecemos, Cristina, lembrei de você pela foto agora, salve sua força, obrigado por estar aí conosco. Então, minha gente, a gente passou um pouquinho do horário previsto, a gente precisa aqui convocar um grupo que esteja interessado em dar as mãos, né, para a gente fortalecer esses valores da cultura de paz, da cultura popular para a paz. Valores com que a cultura popular para a paz ela traz na sua excelência, né? Valores assim ligados à presença não só do corpo físico, presença é com todos botõezinhos ligados, nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual. Consciência ampliada. Isso aí, biofilia, amor à vida, né? Transcender essa questão bairrista. Ah, mas é Rio, é São Paulo, é Bahia. Ah, é Brasil, não, eu sou brasileiro, outro é gringo. Não tem gringo, gente. Não tem gringo, é todo mundo irmão, é um planeta pequeno. Nguzo, salve, mestre. Gratidão, o senhor, pela orientação, pelos ensinamentos. Quando falo da ancestralidade, da espiritualidade, já falei isso para o mestre, deixo aqui registrado. Há um tempo, era um sonho meu me aproximar, aprender um pouco, né, desse conhecimento, dessa biblioteca viva que é o Mestre Cobra Mansa. E há 2 anos e meio, mais ou menos, quase, tenho a oportunidade de ter esse mestre tão importante, dando tanto exemplo, tanto ensinamento, tanta água de beber, me inspirando, para que talvez, né, a gente possa também ser um caminho para os que vêm chegando, né, de simplicidade, mas com uma sabedoria enraizada. Gratidão, mestre, nós, pela participação do senhor atenciosa aqui, contribuições. Tenho certeza que a gente tem muito. Pesquisa, entre lá, quem, né, não tiver ainda lá, Mestre Cobra Mansa Oficial, veja lá o trabalho que o mestre faz, Cosmo Angola, e tantos outros trabalhos que o mestre faz, importante nesse resgate do ser humano integral e íntegro e integrado, né? Vamos juntos. Então, estava falando dos valores, né? Valores como a humildade. Eu tive uma professora, ela falou assim, humildade, gente, não é ser coitadinho, pobrezinho. Isso aqui, ó, cabeça baixa, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, é subserviência. Humildade é isso aqui, olho no olho. Aí a gente não deixa ninguém ser opressor com a gente. Essa pessoa se equivoca quando chega cheia de arrogância, né? Ela sabe que isso diz mais dela do que da relação dela frente a nós. Não nos diminui alguém que chega, opa, a gente viu uma colocação massa de uma atendente do aeroporto que chega um cara arrogante assim e fala, mas você tem que providenciar isso e aquilo. A pessoa, olha, espera na fila. Ele falou, você sabe com quem você está falando? Ela falou, olha, tem um senhor aqui que ele não sabe quem ele é, se alguém souber. Porque se ele está me perguntando com quem eu estou falando, se ele, né, ele mesmo não deve saber quem ele é. Imagina se eu vou saber. Então, vou perguntar, pedir ajuda. Então, essas pessoas merecem um tratamento que é para elas abaixar o nariz, né? E essa força da cultura, essa humildade é isso, é se manter não deixando ser oprimido e nem se tornando opressor, né? Então, é nem arrogante
e nem subserviente, humilde. E buscar essa ancestralidade, buscar essa força, tá? Ninguém caiu aqui de paraquedas, a gente tem uma ancestralidade, acima de tudo, da onde nós viemos, não só consanguínea, a gente tem essa ancestralidade da família consanguínea que é importante demais, né? O que nossos pais nos deixaram de energética, eles não deixaram só um corpo físico, não foi só o nariz, uma orelha, né? Foi muito mais, foi uma herança emocional, psicológica também e espiritual. Mas antes disso, nós temos ancestrais. A água que corre em nós, ela está aí, na cachoeira, no rio. E também jorra água salgada dos nossos olhos, né? Quando a gente se emociona. Veja a semelhança de Quando várias a gente partes sua, do nosso corpo. exatamente. Né? Veja a semelhança da nossa digital com o tronco de uma árvore. A gente precisa ir se ligando nisso. Né? E, então, para eu passar a bola aqui para a professora Ana falar agora, assim, né? A gente tem um curso para quem quiser participar mais desse projeto, mais se aprofundando nesse conceito, né? Então, eu vou deixar a professora Ana falar um pouquinho com vocês sobre isso, que eu acho importantíssimo, e deixar aqui só antes uma sugestão que vocês, nesse momento mesmo, entendam que vocês, se isso tudo está fazendo sentido para vocês, não perde agora esse foco, ainda mais se vocês forem que nem eu, talvez TDAH não diagnosticado e mudem rapidinho o foco para outras direções. Então, esse chamado, se fez sentido para você, se conecta agora com o que a professora Ana vai falar e dê continuidade conosco para a gente dar as mãos, porque essa utopia, como, né, a professora Ana falou assim, utopia, mas é uma utopia realizável, gente. Muitas utopias já foram realizadas. Há um tempo atrás, pisar na Lua era uma utopia. Há um tempo atrás, um celular seria uma utopia. E, quiçá, daqui a um tempo, a gente falar, poxa, sabia que a cultura de paz um dia foi uma utopia? E a gente poder, mesmo que gerações à frente, deixar esse legado para as próximas, né, gerações cuidarem também desse saber, desse planeta e dessa oportunidade grandiosa de bem viver. Fala, amor. Então, encerra pessoal, aí, não, mas fica aqui pertinho. Eu ia falar que a gente, essa proposta, ela é grandiosa, né? E a utopia, a gente está falando de sonho, né? De sonhar o mundo. E a sociedade ocidental calou o sonho, que é tão especial, né? Nas tradições originárias e africanas. Então, a gente está aqui para fazer uma convocação para a gente pensar que esses saberes que estão na cultura popular podem nos ajudar muito a dar o primeiro passo. O primeiro passo é a gente com a gente mesmo, né? Que já está embolado, né? Que às vezes está em crise, que está adoecido. Então, começar a despertar para um diálogo com o seu corpo, entendendo o seu corpo como um templo, entendendo todas as dimensões que o seu corpo tem, que não é só material, né, entendendo as suas emoções, investigando as suas emoções. E quando a gente vai estudar sobre isso, a gente sabe que tem um tanto aí muito maior de inconsciente, ou seja, aquilo que a gente vai estar sempre ali guardado, né, mas te movendo, te guiando, te chamando a atenção para coisas, te colocando em situações, fazendo escolhas. Então, a gente tem que estudar muito isso, a nossa intuição, né, o que está no sutil, esse mistério em nós que nos habita, mas que se comunica com a gente o tempo todo. As coisas não são acaso, a gente sabe disso aqui no nosso projeto. Então, a gente está convidando vocês a primeiro a sonharem grande, mas a gente precisa agir aqui. Então, é pensar o que essa roda, as tradições sagradas, o que esses saberes ancestrais nos mostram e nos fazem sentir, que a gente aplica na nossa vida o tempo todo, a gente com a gente mesmo, antes de sair de casa, né, reclamar menos, agradecer mais, como o Mestre falou, estar mais conectado com o momento, com o presente, não passar batido por causa da hora, não passar correndo sem perceber. Então, a gente tem muitas coisas a despertar nessa vida que a gente leva para a gente chegar lá nessa reta
que a gente deseja lá nessa utopia, mas a gente tem que caminhar, e a gente caminhar dando esse primeiro passo é muito importante, despertar é muito importante, e esse é o nosso projeto, e esse é o trabalho que a gente quer convidar vocês a estarem com a gente. A gente, na verdade, tem uma formação, que a gente chama de formação de mediadores de cultura popular para a paz, que ela só acontece 2 vezes por ano, a gente só abre 2 turmas por ano. E a gente, inclusive, acabou de terminar uma. Mas a gente tem sido muito procurado por pessoas que querem ter acesso a esse trabalho, a esse projeto, mas que às vezes não têm o tempo, porque tem aulas ao vivo, a formação de mediadores, são as aulas gravadas e as aulas ao vivo. Às vezes não tem o investimento financeiro, porque é uma formação que tem ali um investimento um pouco, né, maior, e que gostariam muito já de colocar, aplicar na própria vida. Então, a gente, pensando nisso, resolvemos abrir um curso que é a parte gravada da formação de mediadores, ou seja, toda a fundamentação teórica, vamos dizer assim, porque nunca é só teórica, mas toda a parte conceitual que a gente pode explicar, mostrar, clarear as reflexões, o embasamento, os valores, as ferramentas dessa abordagem de cultura popular para a paz. Salve, mestre. Salve, tá mestre. Se despedindo. Mestre Cobra Mansa está indo, gente. Muito axé, mestre. Boa noite, bom descanso. O mestre deve estar viajando, inclusive, amanhã. É isso. Então, toda essa parte conceitual, a gente vai disponibilizar num curso que a gente está chamando com o nome da aula de hoje, Fundamentos da Cultura Popular para a Paz. Então, é um curso onde você vai ter acesso a todas essas reflexões e muito mais, né? E vai estar em contato numa comunidade. A gente está construindo, abrindo uma comunidade no Facebook especificamente para discutir essa temática de cultura popular para a paz, onde a gente vai fomentar também lá reflexões, compartilhar materiais interessantes, e que a gente também quer que as pessoas interessadas no tema estejam com a gente conversando sobre isso. A gente tem sido procurado há muitos anos com um público muito interessante que circula ali entre educadores, terapeutas, brincantes, pesquisadores da cultura popular, pessoas ligadas à arte, à terapia, arte-terapia. Então, a gente tem visto assim, pessoas que trabalham com guia turístico, que trabalham em escolas. Então, a gente tem visto um público se aproximar da gente e cada vez mais trocando informações. Então, essa comunidade também vai fazer parte de quem estiver com a gente, quem se somar nesse curso. Então, vai ter acesso aos 6 módulos da formação, toda a parte, né, voltada para a fundamentação, tanto de cultura de paz quanto de cultura popular. Então, um repertório também de coco, de jongo, de samba de roda, de capoeira, trazendo as histórias das nossas experiências, das pesquisas que o mestre Ferrinho fez nesses espaços tradicionais. Todos esses vídeos eles são feitos com a edição da nossa pesquisa, junto desses mestres mais velhos. Então, é uma riqueza, uma preciosidade que a gente não divulga assim tanto, porque a gente sabe que precisa estudar, precisa entender muito, tem muita sabedoria ali para a gente se debruçar. Então, esse curso traz toda essa base e fica liberado aí por 1 ano, para você poder assistir bastante, experimentar, anotar, assistir de novo, perguntar, colocar lá na comunidade, né, as dúvidas, levantar as discussões como essas que a gente está propondo por aqui. E, além disso, ainda tem acesso aos 5 CDs autorais do mestre Ferrinho e do grupo, né, cultural Sopro de Gaia, com músicas de capoeira, de samba, de coco, como algumas que foram cantadas aqui, de autoria do mestre. Então, gente, é um convite, ao mesmo tempo um presente que a gente abre aqui por um valor super simbólico mesmo, bem abaixo do valor da formação de mediadores. E depois, quando abrir a turma, quem quiser migrar da formação do curso de Fundamentos da Cultura Popular para a Paz e quiser ir para a formação de mediadores, que vai ser aberta em agosto, aí a gente faz só uma diferença de valor, complementando. Você está lendo aqui um comentário, é isso?
Aqui, ó, um comentário muito bom aqui, ó, do Vitor, ó, pisar na Lua, um celular aconteceram, pois eram utopias do opressor. A nossa utopia pela cultura da paz depende da nossa união para lutar primeiramente por justiça, não é isso? Sem sombra de dúvida, Vitor, sem sombra de dúvida. É isso. O opressor, exatamente, o que quer, ele vai armando formas de conseguir. Nem sempre são coisas para beneficiar, né, a comunidade como um todo, planetário. Muito pelo contrário, né? Senão não daria. Não dá para a comunidade planetária ter os privilégios que 7% dos mais ricos da Terra têm. Se fosse distribuir, precisaria de mais de 30 planetas para ter os privilégios, né, que esses que estão fazendo de uma forma planeta acumulativa. Isso daí não é sustentável, né? Essa nossa proposta tem dados realmente muito importantes que a gente vai compartilhar, não só nesse curso, mas também posteriormente vai ter a formação de mediadores, a gente, né, vai abrir novas turmas. Se não der para fazer nesse, fica antenado na Casa do Saber Popular, acompanha nossos conteúdos. A gente aqui pode parecer, pô, está fazendo live para vender um curso e tal. Isso daí é um curso, não é assim uma coisa, um produto, isso daí é uma filosofia de vida que a gente atua fortemente, primeiramente nas nossas vidas, há muitos anos, e com a nossa família, né? Então a gente... E os desafios continuam, gente. Os desafios isso não aí, vão se embora. É a forma ninguém de está lidar. levitando e nem prometendo isso. Mas vou falar uma coisa, isso daí eu posso garantir que eu vivo com uma satisfação muito grande, não só pelos doces, mas pelos amargos que eu passo na minha vida também, porque todos eles eu tiro um grande aprendizado e estou me sentindo cada vez mais com mais intimidade, crescendo, evoluindo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E vou cantar mais uma aqui só antes da Ana terminar de falar agora, que aí ela vai trazer, para quem quiser realmente a proposta, o que vocês vão precisar fazer, cantar uma, já que a gente falou muito no viés, né, da natureza, e a gente fez assim esses dias essa música, ó. Preserve a natureza, que ela é nosso bem maior. Preserve a natureza, que ela é nosso bem maior. Se o homem maltrata ela o castigar sem dó. Lhe expulsa dessa terra, sem malícia, sem paletó. Lhe expulsa dessa terra, por dizer, sem malícia, sem paletó. Chorei, chorei, chorei. Eu vi mata queimando, eu chorei. Chorei, chorei, chorei. Eu vi mata queimando, eu chorei. É isso, gente. É um chamado. Ailton Krenak diz, né? Quando não restar mais uma árvore, o homem não vai se alimentar de dinheiro. A gente precisa pensar, equilibrar. Se a gente vive num sistema capitalista, equilibrar as forças. O dinheiro é importante, a gente não vai negar a importância na sociedade que a gente vive. A gente precisa pagar nossas contas e todo mundo precisa de um mínimo para ter uma qualidade de vida digna. Mas a busca final, se for o dinheiro, vocês estão muito pobres. Então, eu estou convocando vocês para a gente buscar muito mais do que o dinheiro. E aí o dinheiro vem como consequência de uma vida prazerosa, feliz, onde você, sendo você mesmo, certamente o seu brilho vai acender e você, em quer a profissão que você queira atuar, certamente você estando realizado, saudável, feliz, inteiro, você vai ter muito mais êxito. Então, vai lá, solta aí. Quem quer fazer parte do nosso time Cultura Popular para a Paz, como isso, é que faz? Vai entrar no link que a gente vai disponibilizar. Agora, para prestar atenção na explicação. Vai entrar no link que a gente vai disponibilizar e vai... E vai entrar na nossa página de inscrição para esse curso.
E lá tem toda a parte, né, onde você vai ler, entender quais são os módulos, cada módulo, o que está ali envolvido, o que significa, quais são os temas que estão sendo discutidos. E aí você faz a sua inscrição, o valor ele está simbólico, R$ 247. Gente, R$ 247 é muito pouco perto dessa estrada de pesquisa e de vivência, especialmente falo aqui com muita tranquilidade do meu mestre, do que eu vejo o quanto ele pesquisa e vive isso diariamente, buscando na fonte desses mais velhos, e tantos se foram já, né? Então, o investimento que se tem de pesquisa, de indo atrás desses personagens incansavelmente, ouvindo essas experiências e trazendo para a vida esses saberes que são ancestrais, que são, quando a gente coloca em prática, a gente percebe que a gente tem que ouvir mesmo, né? Esses mais velhos sábios que colocam muita sabedoria no nosso balaio. Então, é esse convite que a gente faz a vocês de estarem com a gente nesse curso. É 1 ano que fica disponível, então, na plataforma. Você entra lá para você ter acesso a um pouquinho dessa experiência, né? De tudo isso que o Mestre vem construindo aí há mais de 30 anos de experiência na cultura e há 21 anos com essa abordagem. E nesse ano especial que a Casa do Saber Popular faz 10 anos, a gente resolveu atender aí essa demanda e abrir, né, esse curso que é básico, é o curso de fundamentos da abordagem de cultura popular para a paz, mas que já te possibilita a ampliar aí um pouco a percepção do que a gente pode fazer na nossa vida, a gente com a gente mesmo, e a gente com o outro, e a gente com o planeta. São essas 3 dimensões que a gente tem que pensar da nossa vida, e pensar em vida com V maiúsculo. Então, entra lá na nossa página, dá uma olhada, tem lá depoimento de outras pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho, que são mediadores de cultura popular para a paz, que já fizeram essa e outras formações, contando um pouquinho, né, de quem já viveu um pouco desse trabalho. E então dá uma olhada, tem um podcast também que o mestre Feinho provocou a seguinte pergunta: qual é o papel da roda? Então entra lá para ouvir um pouquinho esse podcast, a gente conversando sobre esse tema. E entra lá para vocês terem acesso, então, a esses 5 CDs, a esses 6 módulos, a essa comunidade que vai conversar sobre cultura popular para a paz. E está próximo para a gente dar as mãos, fazendo cada vez mais eco nessa roda da paz que a gente precisa se somar para fazer a transformação, que a gente precisa caminhar nesse sentido, senão a gente não sai desse estado de guerra que a gente se encontra. E quem fizer adquirir esse curso, depois vai ter uma notícia muito bacana. Se desejar se tornar um mediador de cultura popular para a paz, vai ter uma novidade muito bacana, uma condição muito especial mesmo, tá bem? Vamos lá. Então vamos embora. Não fica fora dessa. Mas Feio falou, tá falado. Adeus, adeus, adeus já. Vou-me embora com as ondas do mar. Vou-me embora com as ondas do mar. Deus, adeus, até quando eu voltar. Adeus, adeus, adeus já. Vou-me embora com as ondas do mar. Adeus, adeus, adeus já. Vou-me embora com as ondas do mar. Vou-me embora com as ondas do mar. Deus, adeus, até quando eu voltar. Adeus, adeus, adeus já. Vou-me embora com as ondas do mar. Eu vou-me embora, 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 com as ondas do mar. Eu vou-me embora. Salve, pessoal. Uma boa noite e aguardamos vocês, então,
nesse encontro, na nossa turma, curso Fundamentos da Cultura Popular para a Paz. Axé. Axé, de luz.